Deus abre portas aonde não tem saída. Isso não é apenas uma frase bonita, não é um clichê, mas é uma realidade que está aqui na palavra e é sobre isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo. De repente você não se vê com nenhuma saída, nenhuma possibilidade. De repente o seu olhar para a situação que você está vivendo agora é de não tenho mais saída. Mas eu vou te provar na palavra que Deus ele abre portas aonde não existe mais saída e ele opera de forma milagrosa, ou seja, de forma que você de repente não está acostumado, não espera. Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar um like, comenta aqui o que Deus está fazendo na sua vida, que eu quero ler e interagir com você, tá bom? Eu quero começar lendo para vocês aqui o que está escrito em Atos, no capítulo 12, mais especificamente o que aconteceu com Pedro. Eu quero muito que essa palavra aqui fortaleça a sua fé, para que você tenha uma postura de valente, de não temer as circunstâncias, saber que aonde não tem saída, Deus pode abrir uma porta, saber que aonde existe o impossível, você tem um Deus do impossível, a saber aonde você tem um gigante, ali existe Deus para te ajudar. Então, no capítulo 12 de Atos, a partir do versículo 4, diz assim, ó: E havendo prendido Pedro, tá, na prisão, entregaram a 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Guarda essa frase pequena aqui. A igreja fazia contínua oração por ele, beleza? E quando Herodes estava o fazer comparecer, nessa noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, então Pedro estava preso, um soldado de um lado, outro soldado de outro, e ainda na porta da prisão tinham mais 2 soldados guardando a prisão onde ele estava preso, certo? E eis, versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Ou seja, ele estava algemado, preso, né? A Bíblia fala cadeias, mas eram algemas, correntes. E naquele mesmo momento, elas foram desfeitas. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disseram-lhe: Lança as costas a tua capa e segue-me. E, versículo 9, saindo, o seguia. É bem rápido que eu quero ler essa passagem para você. Não é para você se atentar simplesmente à história, mas é para te mostrar o Deus e a forma como Deus opera. A forma como Deus faz na nossa vida. Isso que é incrível. Por quê? Porque muitas vezes a gente está em uma prisão e essa prisão e esses soldados não são necessariamente. Eu quero que você troque essas figuras por situações da sua vida. Às vezes essa prisão é uma situação financeira que não muda, é uma doença que não sai, é uma coisa que te deixa sem saída, você fica ali aprisionado. Pedro estava dessa maneira ali. De repente você hoje está dessa mesma forma. De repente você hoje está ali, de um lado tem problema, do outro tem outro problema, e quando você tenta olhar para frente, tem mais 2 problemas lá na frente, e você fala, não tem como eu sair daqui. Você acaba se conformando, acaba desistindo, acaba desanimando. E Deus está te falando nesse dia, nesse vídeo aqui. Ei, eu sou o Deus do impossível. Sou eu quem faço todas essas coisas. Pedro não tinha perspectiva alguma de que poderia escapar daquela prisão. Mas quando Deus quer fazer algo, você tem que entender uma coisa. Ele simplesmente faz. Porque Ele não é um Deus que nos abandona, que nos desampara, que não está conosco. Ele é um Deus presente. Então, se você souber desse Deus presente na sua vida, às vezes, num momento sem saída, assim como estava Pedro ali, Deus vai enviar um anjo e vai falar: Ei, vamos, levanta. E ao mesmo tempo que você for se levantar, as correntes vão cair. De repente, está faltando você se levantar. Ter uma postura de dizer: Eu confio em um Deus e eu vou me levantar. Talvez uma atitude sua de se levantar, de subir, de querer sair desse lugar baixo e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode fazer uma obra nova na minha vida.
talvez essa postura seja o suficiente para demonstrar ao Senhor fé e as correntes caírem. O anjo tirou Pedro de lá de dentro, passou pelos 2 vigias e quando chegou na frente da porta, a porta se abriu para ele. Às vezes você está diante de uma porta que ela está trancada, às vezes essa porta ela não se abre. Mas quando Deus envia o anjo do Senhor para te proteger e para te livrar, até o impossível acontece. A porta se abriu. Aquela porta se abriu e ele deu de frente com a cidade. De repente hoje, eu estou falando um pouco em parábolas, assim, tentando, né, trazer à nossa vida o significado mais atual dessa mensagem, mas a realidade é que muitas vezes nos encontramos sem saída em tantas situações da nossa vida, sabe? Às vezes você passou por uma frustração tão terrível que você pensa que acabou, não tem mais saída. Eu estou falando isso para você porque eu já passei por isso. Às vezes algo acontece na sua vida financeira, familiar, e você pensa, agora acabou. Agora você acaba se recorrendo ao quê? Muita gente quer se recorrer ao suicídio, quer recorrer a fugir, a se embebedar, a se prostituir. Tem gente que já não quer mais saber de mais nada. E Deus está te dizendo hoje, se você está achando que a sua vida não tem mais saída, eu vou abrir uma porta para você. Se você acha que a sua vida não tem para onde ir, Deus te diz hoje, eu tenho um plano perfeito para você. Eu tenho um caminho escrito para você. Eu tenho uma nova história para fazer na sua vida. Se você levantar e se você crer que eu posso fazer, eu vou fazer. É isso que Deus diz para nós. Então, nesse dia, eu quero que você creia, que você acredite que Deus, Ele não é homem para mentir. E se Ele nos disse, e se Ele é um Deus que nos livra, e não só livrou a Pedro, mas livrou Davi das garras dos leões, livrou Davi do gigante Golias, livrou a Moisés e o seu povo no deserto, se Ele é um Deus que fez tanto por Josué, né, diante das muralhas de Jericó, se Ele é um Deus que sempre está nos mostrando que pode fazer o impossível, o que a sua situação tem de tão grave que não seja possível Deus realizar e mudar? Qual é a saída? Qual é a porta que Deus vai precisar criar para a saída? Deus ele vai fazer isso. Deus ele vai abrir essa porta. Deus abre portas onde não há saída. Você precisa levar isso com muita fé e compreender. Deus fez na vida de Pedro. Pedro estava sendo perseguido, Pedro pregava a palavra. E olha que era por esse motivo. Agora imagina um motivo que você tem, que é uma enfermidade de um filho, vida financeira difícil, de repente falta de um emprego, de repente um relacionamento que está difícil, um casamento que está difícil, ou uma vida frustrada, você está cansado, você já não está vendo mais saída. Mas Deus está falando hoje para você. Deus fala hoje para nós aqui através desse vídeo. Ei, eu faço. Continua crendo, continua fortalecendo a sua fé. Não desiste, não joga a toalha. Porque onde tem parede, às vezes Deus vai quebrar e vai fazer uma porta. E do outro lado, Ele vai fazer você recomeçar em glória e em vitória. Nós precisamos crer num Deus que tem promessas para cumprir na nossa vida e para transformar tudo que somos, tudo que temos. Amém? Eu quero que Deus abençoe você de coração. Eu quero que Ele faça algo novo na sua vida, porque eu tenho expectativas de que Ele tem grandes coisas para fazer. E se você também tem, e se você tiver um pingo de fé, Ele vai começar a fazer hoje. Amém? Então, Deus abre e Deus já está abrindo essa porta, onde você pensa que já não tem saída. Amém? Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena mensagem. Se você gostou e se fez sentido para você, de fato, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui um testemunho de vitória. Eu quero ouvir você, tá? Quero compartilhar da palavra de Deus com você. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.